Em um dia no ano de 2023, pessoas foram invocadas para um mundo paralelo. Só que, para ser mais exato, uma parte da cidade foi invocada. O lugar para onde foram enviados faz parte de um jogo de seres transcendentais chamados jogadores. E toda a cidade é apenas um peão no meio disso tudo. Os jogadores jogam os dados e logo suas peças se movem. Não importa onde se esteja, uma missão sempre é dada. Normalmente são difíceis e têm temas variados. O objetivo é proteger o peão até a linha de chegada. Nada mais e nada menos. Todo o peão 76 e o protagonista falharam em proteger a cidade. Assim acabou que tudo ruiu. E aqueles que residem no peão vão juntos. Toda essa história contada é apenas um registro do nosso herói. Com essas informações talvez possam evitar a ruína. Por isso espera que evitem o destino dos mesmos. A última informação é nunca ficar contra os jogadores, não importa o que aconteça. Mesmo se suas habilidades forem impressionantes ou fortes. Pois no fim todos ali são apenas peças de um jogo. Uma lança enorme invade o cubo que abriga a cidade. Em seguida a mesma é destruída com apenas um golpe. Corpos são comuns onde vivem. Alguém se aproxima do cadáver. Logo pega os registros que o esqueleto estava segurando. O cara diz que as estratégias são boas. Mas joga o livro no chão onde habitam outros. Indo embora fala que já sabe de tudo isso. Um ser magistral sobrepõe tudo e todos. Na palma de sua mão há vários outros cubos. Repentinamente lança um ataque. Só que o mesmo foi parado facilmente. Esse é a nossa lenda que carrega o puro drip. O jogador não desiste e tenta atacá-lo novamente. Mas rapidamente o protagonista se move para contra-atacar. O golpe foi tão forte que causou uma explosão vermelha. Acabou que o transcendental caiu aparentemente morto. De fundo ele avisa que todos podem derrotar jogadores. Basta ter um livro guia ensinando como fazer isso. Além de que não planeja aguardar seu fim sentado só por causa deste jogo idiota. Por isso vai acabar com tudo antes de voltar ao mundo original. Tudo isso por si só é o seu grande e magnífico final. Em um dia tranquilo e comum como qualquer outro. Pessoas estão se divertindo e conversando normalmente. Mas ninguém esperava que isso iria mudar. Uma luz azul surge do chão. O protagonista fica assustado com isso. Não só ele, todos ao redor correm desesperados por suas vidas. Esse grande dia foi o final de uma era pacífica. Após o teletransporte o garoto ainda está assustado. Só que logo em seguida nota alguma coisa. Ele percebe que a parede à sua frente virou algo como uma barreira. O moleque grita questionando o que está acontecendo. A maioria no local fala que está com uma dor de cabeça angustiante. Em sua mente o garoto diz que essas coisas só acontecem em novels e webtoons. Para deixar as coisas mais estranhas, uma janela de sistema aparece, avisando que o jogo começou, por isso deve jogar o dado. Com tudo isso acontecendo rapidamente ele hesita. Uma garota aponta para o alto pedindo para todos observarem aquilo. Lá tem algo como um cubo. Mas ele percebe que aquilo na verdade é um dado gigantescamente colossal. Alguma pessoa aleatória joga o dado. O sistema avisa que o peão número 8 moverá 3 casas. Toda a cidade que estava parada aparentemente começou a se mover. Por causa disso as pessoas começam a tremer. Nosso garoto saca a ideia que foi invocado para um jogo. Só que eles não são os jogadores, e sim os peões neste jogo maluco. Assumindo como as coisas estão acontecendo, os jogadores são aqueles que conseguem jogar os dados. Na verdade toda a cidade é o peão. Ainda assim é estranho, já que podiam ter invocado apenas a cidade, mas os invocaram também. O sistema avisa que o espaço chegou a um campo defensivo, então pede por favor para jogar o dado. Após ter jogado, a dificuldade cai em 1. E o tempo de defesa é de 3 dias. Logo em seguida uma espécie de mapa aparece do lado da cidade. Ambos se conectam como se fosse uma parte de um quebra-cabeça. Todos perguntam se fizeram algo de mal para isso estar acontecendo. O sistema alerta que a missão de defesa começará em breve. Se todas as questões bases forem destruídas, será fim de jogo. Caso isso aconteça, o peão irá morrer. As pessoas falam que isso não faz sentido, pois se isso acontecer é provável que todos também morram. Se mantendo calmo, o protagonista sabe que não pode perder a cabeça. E por agora deve apenas se focar nesses anúncios. O sistema manda eles jogarem seus dados. A maior classe que dá para pegar é a mítica. Um senhor de idade fala que tem algo vindo. Alguns confundem com a equipe de resgate. Mas vendo bem de perto são monstros ferozes. Claro que depois de ver isso todos correm. As criaturas avançam sem parar. Infelizmente as pessoas menos capacitadas foram pegas primeiro. Uma besta aparece atrás do garoto apontando um grande bastão. Isso o acerta precisamente assim, ó, jogando para longe. Voando ele percebe que os humanos foram invocados juntos para proteger o peão. Seu corpo acerta um monte de caixas de papelão. Na cabeça dele tudo se esclarece, pois eles têm que proteger a cidade até o objetivo final. Um jogo de dados está sendo jogado e os jogadores são criaturas desconhecidas que talvez possam ser deuses ou demônios.
O ogro que martelou o protagonista apenas o observa caído. Quando pensou em avançar para terminar a caça, uma garota com asas de fogo aparece. A sua lança bate contra o chão, e então causa uma grande explosão. Um ciclone de fogo se ergue sobre os ogros. Todos eles são facilmente queimados. As pessoas que quase morreram veem aquilo. Eles questionam quem foi que matou todos em um único instante. Seu nome é Go Iju e a sua classe é cidadão comum e seu nível é 1. Ela manda todos os feridos recuarem pois os militares estão formando uma linha de defesa e complementa para todos jogarem os dados. As suas cabeças estão confusas com tudo aquilo. Mas a garota manda eles jogarem logo e quem receber itens raros deve ir ajudar e pessoas que não receberam devem recuar. Após girar os dados eles receberam armas, escudos e poderes. Todos fazem como a garota mandou e partem para cima dos monstros. Neste dia vidas comuns pararam de existir e agora começou uma nova era. Inúmeras pessoas irão morrer. Só que através dessas mortes heróis nascem. Após esse terrível confronto Shoyu está desacordado e bem machucado. Em sua mão o dado estava. Só que acabou caindo pois o mesmo está desmaiado. Mas graças a isso ele se tornou alguém capaz de tudo. O dado cai no número 100. Uma luz emite a silhueta de algo extraordinário, que em breve seria reconhecido como o maior lixo de todos e esse é o livro de Krasina onde possui todos os tipos de informações. Contudo o mesmo possui um desejo monopolista. Logo todas as pessoas que obtêm acesso a esse conhecimento a não ser o dono ficarão marcadas e todas as suas recompensas irão para Krasina. Devido à batalha houve muitos feridos e mortes e uma base destruída. A garota de cabelo branco questiona se tudo aquilo já acabou. Desacreditados eles gritam aliviados por sobreviverem. Um caminhão militar chega ao local. Esse é o exército coreano, correndo e ajudando os civis feridos. Um cara conversa com Iju sobre o seu trabalho duro. E complementa que por conta dela muitos tiveram a chance de voltar vivos graças ao seu elmo possuir uma força mental inabalável. Cansada ela pergunta se tudo já acabou e o cara responde que não sabe ainda devido às falhas da rede. Por causa disso estão usando rádios para receberem relatórios de cada localidade. Mas por agora irão à Torre Não-san. Atrás deles o protagonista grita, falando que ainda não acabou, pois o boss aparecerá em breve. Ele diz que em seu livro existem todas as informações. Depois pedem para ambos olharem. Só que para eles são apenas páginas em branco. Iju chuta que só o detentor pode ver as informações. Em sua mente condiz que esse item é muito apelativo já que em sua situação a informação equivale à mesma coisa que poder. Logo fala que precisa de provas de que isso é real. Abrindo o livro ele descreve os itens e características do portador e o elmo é um conjunto de outras variedades de peças. Olhando para Iju diz que a sua canção de ninar favorita é a Montanha Shilp e a sua arma é um item lendário e claro a mesma pede para ele parar. Ambos confirmam que o livro realmente funciona. Já que é assim o cara tem certeza que o boss está vindo. Ele pede para Yu aguardar pois vai se comunicar com o QG. Uma voz ressoa por tudo e diz que talvez o mesmo seja um bug no sistema. Porque para ele os problemas deste mundo são muito fáceis. E complementa que é por isso que as pessoas o confinam. Isso é como se fosse um operador que achou um erro no sistema. Se algum dia conseguir sair para o mundo. Kwon grita chamando a atenção de Yu. E logo diz que recebeu permissão do QG. Só que mesmo não confiando não tem mais nada para poderem fazer. Por isso decidiram confiar em suas informações. E então pede para o protagonista fornecer a maior quantidade de informações possível e o mesmo confirma que vai ajudar. Pegando o rádio ele questiona se eles podem o ouvir. Já que de agora em diante falará a missão de defesa. Yu fala que devem defender a cidade a cada 6 horas por causa das ondas de monstros. E no fim de cada onda surge o mais forte o boss. Que é um ogro de 2 cabeças de dificuldade 1 e usa magia e combate de curta distância ao mesmo tempo. Resumindo precisa defender a base 12 vezes até o 3º dia que é a aparição do boss. Além disso não precisam se preocupar já que a estratégia já está formada no livro. Por isso não importa o custo todos vão sobreviver. Depois disso irá buscar a informação de como voltar para o mundo original. A garota depois de ouvir o nosso comandante fica corada. Pois esse homem não pensa só no agora mas no futuro também. Yu para um pouco para poder respirar. Depois manda todos começarem. Infelizmente o protagonista não sabia. Que acabou não vendo algo pois antes estava inconsciente. Todas as pessoas que veem ou ouvem as informações do livro têm as suas recompensas roubadas no fim da missão. E o alcance do compartilhamento não se limita apenas à palavra do garoto. Acaba que também inclui as pessoas que ouviram de outros. Nem que sejam apenas rumores. Tudo e todos que ouviram serão tomados por Krasina. Com a ajuda de Yu a estratégia está dando certo. Pouco a pouco o boss fica sem vida. O protagonista comanda Yeju para atacar o monstro. Em segundos ela some. Logo atravessa a barriga da criatura. Mas logo nota que a mesma está diferente. Não só o cabelo e sim toda a sua estrutura mudou.
Nosso garoto manda um legal, agradecendo. A felicidade dura pouco já que o rei demônio Krasina desperta. Toda a população atual é de 193.256. E os sacrifícios são de 176.542, cerca de 91% da multidão. Só que isso é apenas um dos pecados que Yu cometeu até o fim disto tudo. Uma missão defensiva é igual a um jogo de defesa. Monstros caminham até a base. E o objetivo dos peões é defendê-la. Os ogros ficaram parados ao avistarem algo. Yu manda eles atirarem com armas de fogo de longo alcance, que possam cobrir uma grande área, depois de os atacar com flechas ou magia. E complementa falando que monstros de dificuldade 1 não são tão inteligentes. Soldados dizem que a barricada está muito fraca e outro fala para todos não pouparem munição, pois assim que feri-los eles vão começar a se espalhar. As criaturas correm na direção dos civis, mas rapidamente são cortadas pelas pessoas que têm um equipamento de nível alto. Yu pede para eles manterem a ordem geral. Observamos que o livro Krasina é atualizado em tempo real. Apenas pensando a informação já aparece. Com a ajuda deste livro e de todos com toda certeza poderão sobreviver. A batalha deixa rastros de destruição. Ogros são alvejados com tiros. Kon manda eles inspecionarem a área e relatar a situação para Yu. Olhando para todos o cara sabe que quem está no comando é o protagonista. Só que existem apenas informações no livro. Por então a habilidade de comando do garoto é algo natural. Ou talvez isso seja obra do livro. Yu chama a atenção do sargento, falando que o boss está chegando, mas pede para ele não se preocupar, pois Yeju acabará com isso usando apenas um golpe. Depois de toda aquela batalha a garota dorme para recompor as energias. Só que o seu sono é interrompido por um monstro gigante de terra. O nome desse boss é Bilho Gigante e sua dificuldade é 1. Yu fica feliz de vê-la acordada e enquanto isso Kon diz que ficou sem sinalizadores. A criatura é atingida mas parece que não houve tanto dano. Irritado o monstro golpeia o chão com extrema força. Nosso garoto avisa que foi para fora da cidade por causa do poder destrutivo do boss, já que lá as bases seriam destruídas em questão de segundos. Além disso é um alívio que a movimentação da criatura seja lenta. Yeju questiona como vão derrotá-la apenas com os 3 ali. Ele responde que não vai fazer nada pois quem irá lutar é ela. O monstro está indo em direção aos 3. Invocando a sua lança a garota pergunta como deve fazer. Yu explica que itens de classificação heróica têm características escondidas e para liberá-las precisa atender certas condições. Assim uma habilidade oculta será ativada, mas para descobrir a função precisa cumprir as condições. Só que o livro já deu o necessário. Nosso garoto já falou a ela o que deve ser feito. Yeju não tem certeza se vai funcionar. Sendo bem confiante, Yu fala para a mesma não ter medo. Com medo a garota diz que não se sente bem. Em seguida ela enfia a lança em sua barriga falando que confia no protagonista. O monstro prepara um enorme ataque. Rapidamente Yeju é esmagada pelo boss. Kon grita mas Yu fala que ela está bem. Uma energia vermelha aparece ao redor do monstro. E o nosso garoto diz que todas as condições foram cumpridas. Um dragão surge das chamas sangrentas e a habilidade oculta Canino da Proeminência é liberada. Ambos ficam impressionados com aquilo. O dragão da chama empírica pode ser usado apenas uma vez por missão, ainda assim é muito forte. Todo o terreno é destruído com o ataque em massa. Uma explosão acontece no local. Kon fala que se essa habilidade fosse usada na cidade seria aterrorizante, mas o mais assustador é o livro de Yu. Tem muitas informações perigosas e usadas para o mal podem levar a cidade à queda. Só que aparentemente o garoto é uma boa pessoa. O sistema diz que eles completaram a missão de defesa e todos os cidadãos foram transferidos de volta para a cidade. As recompensas serão entregues e as pessoas estão felizes com isso. Outros continuam surpresos por saber que isso é realmente um jogo. A loja de itens é aberta para uso. Nesse momento as enfermeiras compram poções de cura para cuidar dos feridos. Com isso o garoto fica aliviado. Mas algo parece extremamente errado. Todos os pontos foram tomados graças ao efeito sacrifício da soberania. Após isso eles ficam desesperados pois não dá para fazer nada. Ambos não sabem o que fazer e pelo rosto do protagonista o mesmo não acredita. O sistema calcula os pontos que serão entregues em 100 vezes graças ao número excessivo de sacrifícios. Uma notificação chega para eles. Isso é a tabela de classificação e a pessoa com mais pontos é Kang com 1402. Só que o primeiro lugar é atualizado e Yu está com mais de 10 bilhões. As pessoas sabem que essa quantidade não é normal. Logo percebem que ele os roubou. Rapidamente vão tirar satisfação com o ladrão. Yu avisa que não sabia dessa função. Pensando um pouco, o sargento diz que os pontos podem ser trocados ou doados. Quando iria fazer o que Kon falou. A habilidade passiva de Krasina é ativada e ela diz que o protagonista não pode compartilhar os pontos. Claro que ele fica assustado e as pessoas estão com ódio dele o chamando de vilão. De alguma maneira tenta novamente mas a habilidade passiva o impede.
Com raiva, Yu joga o livro no chão. E então Yeju ataca para ver se causa algum efeito. Após ter jogado o livro fora, o garoto acha que está livre. Mas o negócio se regenera como se estivesse vivo. Isso o deixa impaciente e frustrado. As pessoas gritam para os seus entes queridos não morrerem e outros mandam Yu dar pelo menos 10 pontos. Com todo esse tumulto, a sua fama não ficou uma das melhores. O soldado diz a Kwon que o número de mortos está aumentando. Nosso garoto se questiona se há algum jeito de reverter isso. Um fuzil é apontado para o seu crânio e isso o deixa sem reação. O sargento diz que já basta, além de que isso é pelo bem maior. Logo declara Yu um preso que deve ficar atrás das grades. Claro que ninguém ficou satisfeito e mandam matar o protagonista. Kwon fala para Yu fugir o mais longe possível, e talvez no futuro consertar tudo isso e achar uma maneira de voltar para casa. Cheio de emoções negativas, o garoto aperta seu punho. Eles percebem o que o protagonista está tentando fazer, mas Yeju os impede de fazer algo. Depois de ter gastado todos os pontos em agilidade e Usami, todos ficam com bastante ódio do garoto. O sistema os notifica sobre alguma coisa. Infelizmente, o tempo restante para a próxima onda é menos de 24 horas. As pessoas questionam por que o curto período. Kwon manda eles correrem para suas áreas seguras depressa. Soldados pedem para os civis feridos entrarem no carro. Yeju prontamente pensa no que fazer. Enquanto isso, uma pessoa com um alto-falante diz que as pessoas que querem lutar vão para a esquerda e as que não querem vão para a direita. Além disso, pede para checarem as suas janelas de status e memorizarem as localizações das bases temporárias. Logo complementa que se alguém ver Yu deve reportar ao exército imediatamente. Depois fugir do local e, se estiverem sob o efeito do livro, devem ficar isolados. Quem esconder que é o sacrifício da soberania vai ser considerado uma violação da lei. Após toda essa comoção, as pessoas estão se preparando o máximo possível até a próxima onda chegar. Claro que nem todos estão bem. Uns rezam por ajuda, outros brigam para sair dali. O sistema alerta que o novo turno começou. Logo pede para o jogador jogar o dado. Em seguida avisa que o peão 8 moverá 4 casas. O anúncio aparece informando que os guardiões dos pilares demoníacos vão aparecer e o objetivo é destruir todos eles, antes que o rei demônio seja invocado. E complementa dizendo que a duração da missão será de 5 dias. Além de que serão 3 pilares demoníacos. O primeiro pilar terá a dificuldade nível 1. Quem o protege é o anjo caído sem destino. A dificuldade do guardião do segundo pilar é de nível 1. O boss de lá é o Cérebros Insanos, que é um monstro super mega inteligente. A dificuldade do terceiro pilar é de nível 3. O monstro que o protege é o Goblin Mestre Espadachim Jack. Um tempo depois observamos o protagonista. Momentos depois ele sorri, aparentemente não animado. O rádio fala que os cidadãos começaram a atacar os pilares. Até iria tentar os parar, só que neste momento é impossível, os mesmos são incontroláveis. Talvez devessem ir também, e ele olha para o lado e vê que Yeju havia sumido. O soldado relata falando que a mesma acabou de sair. Em sua mente, Kwon diz que isso é uma confusão. O processo e a cooperação perfeita foram destruídos em apenas um dia. A garota foi direto no Goblin Jack de nível 3. O mesmo emana uma aura aterrorizante. Indo para cima, ela grita falando que irá destruir esse monstro antes que alguém morra. Por causa do ataque, destroços voam para longe. Só que com a maior facilidade a sua lança é parada. Ainda sentado, o Goblin revida o seu ataque. Depois levanta a sua espada, que está envolta de uma aura azul. E então aparentemente corta a garota ao meio. Não só ela, mas tudo que apareceu na frente do golpe foi cortado. Mas algo chama a atenção de Jack. Nosso garoto acaba de salvar Yeju do ataque mortífero. Logo pede para ela avisar a todos que todas as suas recompensas e pontos ele irá usar para si, e é claro que a garota fica indignada. Indo embora, manda ela avisar para ninguém aparecer em sua frente se não quiser ser roubado. O livro surge repentinamente no ar. Em sua mente, Yu diz que não é possível dar as suas recompensas de volta para seus donos. Rapidamente ele abre a janela da loja para comprar status com pontos. Como se fosse mágica, todas as suas habilidades ficaram no nível máximo. A sua força, sabedoria, sorte, literalmente tudo foi aumentado. O sistema alerta várias coisas. Que Yu foi o primeiro a alcançar todos os status no máximo, e isso deixa o pessoal com raiva. Mesmo depois de ter feito isso, ainda sobra mais de 400 mil pontos. Por causa das suas conquistas, vários itens são atribuídos ao seu inventário, e com isso ele exclui todos de classe herói para baixo. Neste momento, Yu tem 142 lendários e mais de 1000 heróicos. O sistema começa a marcar os melhores itens. Com um tom arrogante, o nosso garoto fala que vai usar tudo isso para ele. Entre sangue e lágrimas, o livro do rei demônio viverá. Jack observa aquela aura grotescamente massiva. Yu diz que vai proteger essa cidade e voltar para o seu antigo mundo, pois esse é o único jeito de pagar por todos seus pecados. A garota olha para trás, percebendo que o guardião não vai atacar. Usando a sua destreza, o protagonista sai de lá.
falando que Jack não ataca primeiro. Por isso ele vai em direção ao anjo caído, assim o fazendo conhecer a sola do seu tênis. Graças aos seus status, lutar contra essas criaturas não é nada difícil. Pelo rosto da galera já dá para saber que ninguém quer que o protagonista viva. Mas o mesmo não quer saber disso e apenas passa por eles. Aparentemente Yu quer que o anjo caído use a sua característica única. Existem algumas cujos traços adicionam fraqueza. Além de que, se cumprir condições erradas, esse monstro se tornará mais forte. Se essa criatura matar mais de uma centena de humanos, a sua evolução conseguirá matar toda a humanidade e em seguida parará de defender o pilar e vai apenas matar os humanos. Por isso deve cuidar dos guardiões com as características mais chatas primeiro. O anjo caído está quase sendo morto. Enquanto isso, o protagonista fala que a parte mais importante não é terminar a missão, e sim a forma que você termina ela. Um carro do exército está andando no meio da cidade. O sargento fala para mandar todos ficarem distantes dos pilares até saberem as intenções de Yu. Em sua mente, o cara não sabe se o protagonista apenas desistiu de entregar os pontos ou só não achou um jeito. Pois antes ele parecia uma boa pessoa, só que não pode confiar apenas em achismos. Uma pessoa tão inteligente quanto o garoto poderia facilmente dominar a cidade inteira. Até mesmo Yeju não teria chances. Logo à frente, o embate de Yu está acontecendo. Ambos que estão no carro percebem isso. Uma energia vermelha surge ao lado, e assim jogando o veículo para longe. Kon cambaleia questionando o que foi aquilo. Mas a imagem do protagonista segurando as asas da criatura o impressiona. Como se não fosse nada, nosso garoto apenas fica parado. O nome da sua espada é Divisora Divina, e esse item uma vez foi capaz de cortar os céus e a terra. Além de que possui uma habilidade de transformar partes tiradas de monstros em itens. Chegando perto, Kon diz que está surpreso de o ver ali. Sem falar absolutamente nada. Igual a um raio de luz, Yu se vai. Em seu subconsciente, o cara sabe que o garoto não tem más intenções, já que não disse nada para os proteger do sacrifício da soberania. Tremendo, o soldado avisa que é muito estranho. O anjo caído ainda está vivo. As condições foram atendidas após a remoção da aura e das asas. O traço especial foi desbloqueado e neste momento o anjo se transforma em outro ser. Seu nome foi renomeado para a besta da corrupção, com a descrição que Deus não liga para a mesma. Kon fala que a vida de serviço militar é uma merda. Uma grande e vasta poeira é levantada. Os soldados se aproximam do local da criatura. Correndo, o cara nota que só esses 3 monstros são mais fortes que toda a invasão anterior. Logo percebe que talvez o protagonista tenha deixado esse monstro para eles derrotarem. A abominação não para quieta e começa a atacar tudo que vê pela frente. Seja humano ou não, tudo que importa para ela é a matança. Todos os soldados correm de medo. Ainda assim, isso não afeta Kon por causa do seu capacete. Calmamente atira no monstro e chama a sua atenção. Ele planeja fazer isso até pelo menos os reforços chegarem. Mas nem tudo são flores e a aberração pula em sua direção. O mesmo sabe que se puder aguentar até lá, muitas vidas poderão ser salvas. Só que rapidamente foi esmagado. Yu só observa tudo aquilo. Com uma cara assustadora, ele diz que já foi. Uma aura verde ilumina a mão do monstro. A energia foi tão forte ao ponto de feri-la. O capacete de Kon liberou a sua habilidade oculta. As condições foram cumpridas e a ativação foi completa. Um deus predomina sob o corpo de Kon e todas as suas armas agora estão imbuídas com energia divina. Invocando, ele grita que o martelo da deusa eliminará todos os caídos. A habilidade fanático foi ativada e neste momento os soldados receberam Power UPS. Eles estão loucos, mas ao mesmo tempo fortes. Yu fala que isso é mais sinistro do que pensava. Antes disso acontecer, vemos o superior de Kon dando um cargo. Sendo bem franco, complementa dizendo que ele será o líder do batalhão. Isso o deixa meio desconfortável, mas não há o que fazer. Escrevendo no papel, o superior fala que a falta de informações é horrível para a situação atual. Com tempos como esses, precisam de uma pessoa igual ao Kon, que sempre possui um olhar calmo. Não só isso, alguém extremamente racional. Alguém que nunca perca a cabeça, não importando as circunstâncias. Um vigilante frio e capaz de fazer julgamentos lógicos. Aparentemente essa personalidade do Kon foi obliterada. Um soldado lança o seu ataque máximo, a coronha divina. Em vez de atirar, os caras estão batendo no monstro, ainda assim está funcionando. Kon crava a bandeira na cabeça da criatura. Depois grita falando que isso tudo é em nome da deusa. O anúncio é feito dizendo que o grupo de Kon derrubou a torre e o seu superior fala que tem bons olhos para escolher soldados. Aparentemente a estratégia do protagonista deu certo. Mesmo depois da transformação, a vida do monstro ainda estava baixa. E além disso, as suas contribuições foram resetadas, assim fazendo Kon ter todos os prêmios. Olhando para o lado, pergunta o que ele acha. Impressionantemente, o garoto está falando com Jack. Yu diz que não poder falar com os outros por causa do livro é ruim, mas graças ao Goblin conseguiu aliviar isso. Em seguida questiona se Jack quer fazer uma aposta.
O mesmo não entende bem, mas o protagonista diz que se ele vencer irá quebrar o selo do Rei Demônio. Claro que isso deixa Jack em alerta. Em outro lugar, Yeju saca a sua lança, assim cortando o monstro que se chama Máquina Anti-Humana. Só que não há só um e sim vários deles. Ela fala que veio ali para ajudar, mas parece que tudo aquilo nunca acaba. E acima de tudo, a cada segundo que passa essas máquinas continuam se melhorando. Por causa disso deve acabar com isso rápido. Em seguida manda todas as pessoas recuarem. Infelizmente ninguém a escuta falando que não vai deixá-la ficar com os pontos. Eles não fazem isso por mal, já que precisam disso para salvar as suas famílias. Uns figurantes estão atrás da pedra esperando o boss ficar com pouca vida e o finalizar. Ambos apontam bestas de classe mágica. O monstro gira a sua cabeça em 180 graus. Isso deixa os caras assustados. Um raio laser destrutivo vai em suas direções, só que graças a Yeju eles saem vivos. A força é muita e talvez a mesma não consiga aguentar por tanto tempo. Por causa do poder destrutivo, tudo vai pelos ares. Ainda assim não demonstra fraqueza perante o boss. Ela iria mandar os caras fugirem. Mas os dois já estavam longe pedindo para serem salvos. Algo estranho está acontecendo com a criatura. Vemos que ele identifica os fatores para ter vantagem contra Yeju. Após a análise, a máquina evolui para se tornar invencível contra a garota. No mesmo momento ela sabe que precisa parar isso o quanto antes. Só que os outros monstros tentam impedi-la. E então eles a deixam imóvel sem poder fazer nada. Para sair desta enrascada, Yeju se transforma. Com isso joga fogo em todos os monstros. O boss apenas a observa de longe. Gritando, ela pede para todos irem para trás imediatamente. Logo em seguida começa um terrível confronto com o boss. As pessoas correm temendo a morte iminente. Um feixe de luz se aproxima da criatura, assim a acertando violentamente. Por causa da explosão, os civis são jogados. Apesar disso, ela sorri aliviada. Mas infelizmente a criatura defendeu o golpe. E então se transformou em um boss de dificuldade 2. Yeju nota que a criatura sumiu. Em segundos a mesma surge atrás da garota. Rapidamente tenta atacá-la de todas as formas. Mas de jeito nenhum isso está fazendo efeito contra o boss. Cansada, Yeju acaba ficando inconsciente. Antes de desmaiar, ela vê o protagonista a salvando novamente. E com apenas um ataque o garoto parte a cabeça do monstro em 2. O mesmo está fazendo algo estranho e Yeju se questiona o que é. Um forte ataque surge das profundezas. O chão começa a rachar e tudo vai pelos ares. Acabou que o boss se encontra sozinho. Olhando para o chão, que é onde a garota deveria estar, não há mais nada lá. E então percebe que o alvo Yeju desapareceu, só que vestígios foram encontrados e agora o boss inicia o rastreamento. O cérebro da rainha foi comprometido. Por causa disso, as condições da característica única foram ativadas e a sua habilidade se chama Ordem Insana. Observamos o protagonista olhando para o céu, falando que demorou mais que o esperado para o pilar ser derrubado. Tanto o primeiro pilar, que já há várias pessoas o atacando, quanto o segundo pilar, que também se encontra com vários peões tentando derrubá-lo. Além de que o exército está se movimentando para ajudar as pessoas. E claro que facilmente ele poderia derrubar todos os pilares, só que assim seria muito sem sentido. Pois precisa conquistar o jogo inteiro, não apenas a missão. Querendo ou não, a cidade inteira precisa ficar mais forte. Para isso precisa de um grande comandante. E uma forte unidade campeã. Abrindo os olhos, a garota se pergunta se está viva. Olhando para trás, questiona se ele a salvou. A pessoa que ajudou a garota foi Jack, o Goblin. Isso a assusta muito, só que ele a interrompe, mandando a mesma ficar quieta. Por um momento Yeju fica calma, depois fica impressionada por Jack saber falar. Indo embora, o Goblin diz que cuidou dos seus ferimentos e por não ter tanto tempo é melhor começar logo. E então ele complementa que Yu disse que após uma grande derrota e depois encontrar um professor para cultivar as suas forças é algo clichê. Claro que a garota não entende nada do que o Goblin fala. Aparentemente tem algo de movimento no céu. Esse é o boss que não desiste e quer a todo custo matar Yeju. Quando o alvo é encontrado, o modo de aniquilação é ativado. Assim luzes azuis emanam no ar. Como se não fosse nada, Yu defende. Com o cérebro do monstro, o protagonista o confundiu para achar que ele é Yeju. Aparentemente o boss ainda não percebeu, já que está sendo desorientado. Dando alguns passos para trás, o nosso garoto chama a sua atenção. A criatura solta uma energia avassaladora. E num piscar de olhos vai para cima de Yu com toda a sua força. Várias explosões acontecem e os civis notam isso. Sem querer, o monstro acaba destruindo a torre, que fica toda destruída por causa do ataque. Olhando para o livro, nosso garoto apenas diz que esse nível deve dar. Calmamente o protagonista fala que por causa do boss os problemas das outras pessoas foram resolvidos e isso irrita. Som de espada e lança se batendo pode ser escutado de longe. Por algum motivo Jack está ensinando Yeju. Ele pede para ela usar aquele poder. Labaredas de fogo são invocadas. Dando alguns passos para trás, o Goblin pede para a garota não se esquecer.
Já que o poder não é dela, é melhor não exagerar para não se machucar e, portanto, em vez de usar tudo de uma vez, é melhor pegar apenas uma porção. Em vez da habilidade a consumir, é ela que deve dominá-la. Com todos esses ensinamentos, Yeju parece estar aprendendo. Depois da batalha, a garota fala sobre a aposta que o protagonista fez com Jack sobre ela derrotar o robô. Bem seria. Yeju questiona se isso é possível. Em sua mente, a garota fica um pouco aflita já que o Goblin ficou calado. Jack a pergunta do porquê a mesma o deixou a ensinar. Se levantando, Yeju diz que não sabe. Já que o jogo tem várias missões que ela não sabe e se ficar pensando muito no fim nunca descobrirá a resposta. Por isso, primeiro a todo custo deve fortalecer o seu corpo. Até porque esse é o seu jeito de viver. O Goblin parece ter gostado da resposta. Jack fala que achou que a garota estava sendo usada por Yu, só que ela é apenas uma artista marcial que está trilhando o próprio caminho. Sem perder tempo, o Goblin diz que vai pegar pesado agora. Depois de muito esforço e treinamento, 3 dias se passam. Algumas pessoas parecem desoladas. Eles questionam quando isso vai ter um fim. Uma porcentagem de humanos quer ajudar o exército, só que o medo não os deixa fazer isso. Alguma coisa racha e atravessa o subsolo. Esse é o boss que estava lutando contra o protagonista. Por causa de Yu, a sua cabeça não está boa e assim identifica que todas aquelas pessoas são Yeju. Depois do alvo ser descoberto, o modo aniquilação é ativado. Os humanos correm para não morrer enquanto são atacados. Ele diz que o alvo foi acertado, mas percebeu que foi enganado após ver o que acertou. Em alguns instantes, o monstro nota algo. A verdadeira Yeju aparece em suas costas. Uma mulher questiona o que é aquilo, pois em sua frente se encontra um anjo. Nos é mostrado que a garota herdou a esgrima de Jack e agora também possui a armadura brasa da ilusão. O Goblin e o protagonista estão observando a luta. Nosso garoto questiona qual é a chance de ela ganhar e Jack fala que é meio a meio, já que o robô é seu inimigo natural. Só que a mesma tem a vantagem já que possui as suas artes marciais. Por causa do golpe dela, a criatura é jogada para trás, mas logo tenta contra-atacar. Jack diz que se a sua semente crescer no tempo certo, então aquela maldita máquina não será um problema. 3 dias já se passaram desde o começo da missão e apenas um pilar foi destruído, por causa da persistência dos soldados. O segundo pilar finalmente foi destruído. A Yeju está batalhando com o boss há quase um dia inteiro. Logo mesmo foi derrotado por ela. As pessoas aguardam o fim da missão. Depois de algum tempo, a maioria dos cidadãos foi curada e voltou ao jogo. Alguns dias se passam desde o começo da missão, mas a autoestima das pessoas evoluiu bastante e agora se erguem dizendo que podem fazer isso. A felicidade é recorrente já que ninguém precisou do Yu. Isso foi o que eles pensaram, já que na realidade o garoto ajudou muito. Jack fala que a sua aprendiz venceu, por isso irá cumprir com a sua promessa. E complementa que desta vez é a sua hora. O exército se movimenta para pegar comida. Uma pessoa no rádio reclama com Jack pediu para ele apenas investigar a área, mas o mesmo destruiu um pilar. Com o rosto bem acabado, pede para o sargento esquecer isso. Logo diz que vai promovê-lo se ele se sair bem novamente. Aparentemente Kon não gosta disso, só que não há o que fazer. Yeju chama a sua atenção falando que já devem ir. Kon pergunta se ela vai ficar bem e a mesma diz que prometeu ao seu mestre que conseguiria. Em sua lembrança, Jack fala que da próxima vez que Yeju o encontrar serão inimigos. O sargento está preocupado se pode vencer, já que é um monstro de nível de dificuldade 13 e nem mesmo Yeju conseguiu derrotá-lo, e então Kon questiona as intenções do protagonista. Um barulho muito alto assusta os dois. O portal acima está sendo quebrado e a garota vê quem é. A pessoa que vem fazendo a comoção é Yu. Seus chutes fazem tudo e todos tremerem. Depois de vários golpes consecutivos, o selo do Rei Demônio é destroçado e ninguém sabe o que dizer. Por causa disso, o objetivo foi alterado e uma fenda especial surge no céu. A missão é derrotar o Rei Demônio e em caso de falha é fim de jogo. Os caras falam que Yu é um terrível psicopata. Ambos se perguntam o que diabos ele está pensando. Jack fala que não esperava que isso iria acontecer, e complementa que tem vários humanos interessantes nestes tempos. O Goblin salta em direção à fenda. Pousando em uma pedra, ele se prepara para matar os monstros. Em um piscar de olhos, as criaturas foram mortas. Não só isso, como as que estavam ao redor também morreram. Todos ficam amedrontados com tamanho poder. Jack diz que isso é um presente e uma lição para sua aluna, então é melhor a mesma se dedicar. Sumindo em meio à escuridão, fala que espera vê-la uma próxima vez. Vemos que o protagonista adentrou a fenda especial. Por causa da auréola do anjo, Yu está protegido da dimensão demoníaca infernal. Andando, ele fala que chegar ali foi mais fácil que o esperado. Como se estivesse indo na padaria, o protagonista chama o Rei Demônio e questiona se ele é o Krasina. A criatura diz que nunca ouviu falar desse nome, porém logo pergunta como Yu chegou ali. O protagonista fala que achou que os Reis Demônios se interagiam. Indo embora, Yu diz que isso foi perda de tempo.
Olhando para trás, fala para o monstro de dificuldade 6 que o seu oponente está chegando. Por algum motivo o Rei Demônio parece simpático, mas em seguida dá um soco no protagonista falando que isso é um pouco vergonhoso. Isso o assusta e por não ter escolha acaba revidando. Jack chega ao local onde o Rei Demônio está. Só que ao ver aquela cena o mesmo não entende nada. Os braços da criatura simplesmente foram deletados. Rindo, Yu pede desculpas já que isso foi contra as regras. Dando alguns passos para trás diz que isso foi mancada e o Rei Demônio questiona como um mero humano fez isso. Em alguns momentos ele questiona como o protagonista ousa fazer isso. Nosso garoto pergunta se Jack não vai trocar de lugar. O mesmo fala que gostaria, mas o Rei Demônio não aparenta querer. Infelizmente as coisas não ocorrem como planejado. Pois se o Goblin lutar contra o Rei Demônio, um evento oculto ocorreria e então os dois morreriam de forma mútua. Assim toneladas de pontos iriam para os cidadãos. Sem deixar brecha, um golpe da criatura fez uma grande destruição. Mas isso não deixa um arranhão no garoto. Por causa da sua armadura, que é um item de classe lendária. Em sua mente o protagonista fala que não tem nada o que se possa fazer. Neste momento só vai esperar um pouco para que as pessoas acumulem pontos. O Rei Demônio soca várias vezes Yu e o mesmo não faz nada. Isso deixa Jack muito surpreso. Fora da fenda espacial as pessoas matam os monstros restantes. Os soldados atacam e fazem a evacuação dos civis. Kwon está bastante cansado por causa da batalha incessante. As criaturas não são fortes, mas são muitas. Se continuar assim eles não durarão muito tempo. O sargento diz que Yu se tornou o maior inimigo da cidade no momento em que ele quebrou o selo do Rei Demônio. Logo, se alguém morrer hoje a culpa é dele. Yeju vai de carro em direção ao abrigo. Rapidamente ela salta para fora e corta os monstros que facilmente são derrotados. Ela grita mandando todos para um lugar seguro. A maioria reclama já que a culpa disso tudo é do protagonista. Uma mulher chega e pergunta se Yeju vai deixar alguém falar mal do namorado dela. Com vergonha a garota desmente esse fato. Kang apenas a observa comendo salgadinho. Em seguida joga o mesmo para Yeju. Saindo de lá ela fala que isso é por ter a salvado. Aparentemente o saco estava vazio. Voltando para onde o protagonista está, Jack entra na frente dele, falando para ele ir para trás. Logo questiona se Yu tem alguma afeição pelo mesmo. Depois diz que se tivessem se conhecido em outro mundo talvez o convidasse para tomar umas bebidas. Em seguida Jack parte para cima do monstro. Por causa do Goblin, nosso garoto fica um pouco triste já que o seu objetivo é fazer ele se matar junto do Rei Demônio. Ainda assim já é tarde para cumprir as condições. E mesmo se tivesse não deixaria Jack morrer por causa das suas palavras ditas anteriormente. Uma habilidade oculta é ativada após a amizade de ambos chegar no máximo. Isso o deixa imediatamente em alerta. Mas ao perceber que isso é uma grande oportunidade ele sorri. O Rei Demônio é muito forte, por causa disso Jack já está acabado. A sua aura por si só é muito amedrontadora. Cansado o Goblin diz que vai usar o seu movimento supremo. Mesmo que isso tenha uma alta taxa de letalidade. Isso tudo é por seu amigo e sua discípula. Como se não fosse nada o boss é derrotado. A velocidade que isso foi feito assustou Jack. O Rei Demônio ainda tenta recuar para se recuperar. Só que em seguida foi acertado por outro golpe e a pessoa com mais contribuição é Yu. O sistema avisa que todos os monstros invocados serão aniquilados. Inocentemente o protagonista sorri para Jack. Com a habilidade do livro, Yu recruta Jack antes dele desaparecer. O mesmo fica em alerta, só que o contrato espiritual foi feito. Finalmente o portal foi fechado e o protagonista cai falando que é odiado pelos humanos e agora é aliado de um monstro. Em seu livro está registrada a figura do Goblin. Yu diz que a cada tempo que se passa sente que a sua humanidade se esvai. Desta vez os pontos são distribuídos normalmente já que ninguém absorveu informações do livro Krasina. Yeju fica aliviada já que a missão acabou. Em cima do prédio Kang questiona se Yu é um garoto de ouro, ou talvez uma bomba humana. Kwon fala que não sabe muito sobre jogos. Mas este aparentemente é sobre defender uma base de certos inimigos. Neste caso poderia até fazer uma unidade suprema, só que talvez não seria possível. Uma existência que em pouco tempo conseguiu o level máximo e agora derrotou o Rei Demônio. Um fenômeno desse nível seria permitido dentro do jogo. O sistema alerta que uma unidade anormal foi detectada. Aparentemente o jogador abre a janela de status de Yu. O sistema dá 4 alternativas para o deus escolher. Sem hesitar ele clica em aniquilação. Por um momento o protagonista sente algo. É como se tivesse sido observado por uns instantes. O sistema avisa que ocorreu um erro. Por agora irá iniciar uma inspeção da unidade. Em segundos fala que agora essa unidade será oculta para os outros jogadores. As pessoas estão agindo normalmente distribuindo seus pontos. Um cara possui um item que tem a capacidade de transmitir a sua voz para lugares distantes. Ele diz que todos ganharam novos dados, que podem ir da classe comum para a mítica.
Kon ganhou um garfo heróico que mesmo se ele perder voltará para o dono. Olhando para aquilo, o sargento percebe que tem alguns itens que também são ruins. Aparentemente também dá para trocar os ganhos. Pessoas já estão recrutando para entrarem em grupos distintos. Kon lembra do que Yeju falou sobre a mesma dizer que não é muito boa no ramo militar. Além de que existem muitas pessoas que estão com medo e seu dever é ajudar elas o máximo possível. A garota pede para ele não se preocupar, já que também vai ajudar nas missões quando for possível. Kon fala que os humanos se adaptam rápido demais a situações extremas. Calmamente observamos o protagonista. Ele diz que os cidadãos estão indo bem. Ambos, Kon e Yeju, têm seus cargos neste lugar. Mas a forma que irão fazer será importante daqui para frente. Se as decisões de Yu forem erradas, toda essa cidade será arruinada. Nosso garoto iria começar a pensar em plano, mas alguém o chama. A pessoa é Kang, que o cumprimenta. Yu olha o seu livro para ver quem é ela. Mesmo sabendo, questiona como a mesma subiu ali, se aproximando do rosto do herói. Kang fala que achou que ele estaria triste por estar isolado. Só que aparentemente Yu está bem. Com todas essas palavras ditas, o protagonista pergunta o que ela quer dizer com isso. Kang diz que não dá para conversar agora e logo Yu desconfia da situação e de suas atitudes. Sorrindo, continua dizendo que o protagonista pode simplesmente olhar em seu livro, só que o garoto fala que pensamentos não são informações. Pegando uma corda, a mulher diz que isso é bom. Saindo de lá, afirma que só queria ver o rosto dele. A cara do idiota que pode conquistar tudo, mas escolheu o caminho mais difícil. Igual uma louca, a mulher pula do precipício. Nosso garoto questiona que diabos está acontecendo. Mais tarde, o pôr do sol chega. Um anúncio chega avisando que a cidade ganhou experiência e agora a comodidade será melhorada. Além de que a infraestrutura também será parcialmente renovada. Yu diz que quanto mais as pessoas gastarem pontos, mais experiência a cidade ganha. Logo, os pontos que o protagonista usou anteriormente não foram registrados. Olhando para o livro, ele questiona onde foram os pontos que gastou. Provavelmente foi para Krasina, mas nosso garoto se pergunta se está tudo bem em o usar. Em outro lugar, vemos Kon saudando o seu superior. A mulher de antes o observa falando que os soldados não estão indo nada mal. E então, pensando sobre a situação, ela se pergunta onde deve ficar para se acomodar confortavelmente. Pois a cidade é perigosa e a mesma é frágil. O sistema avisa que um novo turno começou. E a casa onde a cidade caiu é a armadilha do Deus de Ouro. A duração da missão é de 2 semanas e o objetivo é satisfazer o Deus de Ouro, e além disso serão 4 mapas. Kon pondera, pois o tempo agora é longo. As outras pessoas dizem que não tem nenhum monstro invocado. Outro anúncio surge falando que as recompensas são individuais e a quantia depende do quão você satisfaça o Deus de Ouro. Yeju não sabe o que fazer, já que isso é muito diferente dos objetivos anteriores. Não só isso, pois a missão tem muitas descrições. A garota decide ignorar isso por enquanto, já que o seu trabalho neste momento é olhar o mapa inteiro. Rindo, o protagonista diz que o jogador tem muita sorte ao rolar os dados. Se isso aqui for bem, a cidade se beneficiará muito, e até lá Yu decide usar Krasina. Uma lança surge no livro, assim atravessando o nosso garoto. Claro que ele fica assustado, já que isso foi repentino. Só que a lança some como se nunca tivesse existido. O rei demônio Krasina aplica uma punição no protagonista pelo mesmo não ter conseguido sacrifícios. Um raio começa a tirar o HP de Yu. O livro avisa que se ele não trazer oferendas, morrerá em breve. E quando isso acontecer, Krasina encontrará outro dono. Alguns dias depois do começo da missão, pessoas acham uma masmorra. Um cara de óculos questiona se deve alertar ao exército. Tirando as espadas das costas, seu amigo fala que os pontos que eles ganham por avisar aos soldados são escassos. Por isso, agora que estão em outro mundo, devem fazer história. Em alguns segundos, um terror toma toda a área. Um monstro misterioso surge de dentro da masmorra. O de chapéu diz que deve ser o porteiro, já que antes de vir para esse mundo, eles eram donos de guildas nos jogos, e por um momento vemos o protagonista. Aparentemente ele tá igual a um lunático, falando para todo mundo as informações. Yu fala que precisa usar o veneno para a missão, só que o cara não quer saber e pede para parar. Nosso garoto não liga e continua dizendo que tem uma masmorra secreta quando se termina essa. Horas depois, em outro lugar, a pessoa de antes está brava por ter virado o sacrifício da soberania. Ele fala que isso é muito injusto. O cara de óculos fala que Yu é nível máximo. O que podem fazer agora é sentar e chorar. Além de que esse é um campo de isolamento para pessoas como eles que viraram sacrifícios. Todo mundo conversa sobre o protagonista, de como o mesmo parecia desesperado. Um cara fala que aquilo foi tão assustador que quase se cagou de medo. Ainda assim queria continuar a caçar, mas não queria beneficiar, e Yu logo veio ali. Nosso garoto olha para o livro. Ele avisa que 2.000 pessoas já foram registradas. Por agora a punição será levemente reduzida. Yu fala que agora está um pouco mais suportável. Só que desconfia, já que não havia isso antes, e então percebe que Krasina está escondendo as coisas. Sorrindo diz que isso não atrapalha em nada seus planos.
Ele sabe que Krasina acha que o tem em suas mãos. Mas no final o mesmo irá descobrir quem está no verdadeiro comando. Isso o deixa animado e logo tentará uma coisa nova. Setor B. Ninho do Grifo Imperador. A sua dificuldade é 13 e a sua descrição mostra que ele possui sangue dos antigos dragões. O monstro vai em direção ao garoto para derrotá-lo. Em outro lugar, Yeju ataca uma criatura, que é um troll de terra nível de dificuldade 2. Aparentemente ela está treinando as suas artes marciais. Rapidamente derrota o monstro com apenas um golpe. Saindo de cima dele, a garota pede obrigada ao seu mestre por ter feito a sua aprendiz ficar mais forte. Kang encontra um baú e avisa a Yeju. Ela a chama de senhorita, só que a mesma pede para a garota ser informal. Repentinamente surge um debate. Yeju chama Kang de piranha e questiona por que a mulher está a seguindo. Sem nenhuma vergonha fala que ficar em sua cola dá mais benefícios. Observando aquilo, a garota fica desacreditada. Kang pergunta se ela vai abandonar uma cidadã fraca e indefesa, e isso pega Yeju desprevenida. Encostando na parede, ela pede para a mulher esperar um pouco. Um tempo depois, Yeju dá um terço dos itens e logo Kang fala que qualidade é melhor que quantidade, já que elas não podem deduzir se isso é tesouro ou não até chegar à cidade. Por isso vai pegar tudo, o que faz a garota pensar e a mesma pergunta como Kang acredita nisso. A mulher responde que sabe disso apenas batendo o olho. Yeju diz que Kang é muito estranha, mas ainda assim é muito maneira. Seguindo-a, Yeju questiona se a mesma não tem amigos. Kang fala que a garota é muito ingênua, pois os inimigos não são apenas os monstros e isso é uma caça ao tesouro, não uma missão pacífica. Batalhas entre os peões ocorrerão ocasionalmente cedo ou tarde, já que o tesouro não é reivindicado até depois da avaliação. Por isso chegarão bandidos que possam roubar as pessoas. Até porque é mais fácil lutar com humanos do que com monstros. Em uma casa na cidade, policiais investigam uma cena do crime. O detetive Seu chega para averiguar a situação. Esse é outro caso de tesouro roubado. Um cara diz que o cidadão afirmou que foi dopado e quando acordou não havia mais nada. O detetive fala que era para ele ter entregado logo ao deus do ouro. Ao lado, outra pessoa diz que demora cerca de 12 horas para entregar e é como se o sistema indicasse que é para fazer isso. Seu fala que esse tipo de raciocínio é patético e o cara revida dizendo que isso depende da interpretação de cada um. Ambos os policiais questionam a atitude do homem contra o detetive. Repentinamente ele grita avisando que Yu apareceu. E o mesmo está montado em um grifo. Não deu tempo nem de reação. Seu possui um item de classe lendária e logo ataca o protagonista. Por causa do golpe, uma cratera se abre no chão. O homem de terno pede para evacuar todas as pessoas dali. Em sua mente fala que a atitude de Seu é respeitosa, só que Yu está nível máximo. Isso é como se fosse um suicídio. Se isso for um hábito, não demorará tanto para ele morrer. O detetive fica surpreso ao ver que Yu não morreu. Além disso, o garoto não tentou nem se esquivar ou revidar. Tempo depois, uma notícia corre pela cidade que Yu foi capturado e agora está sendo interrogado sem nenhuma resistência. Animadas, as pessoas pegam seus equipamentos e correm para poderem caçar tesouros, já que o medo do protagonista aparecer sumiu. Atualmente, o deus do ouro não aparenta estar feliz. Só que isso não é de extrema importância. Logo vamos para o setor da Vila de Goblins. Lá as criaturas estão sendo derrotadas uma por uma. Um soldado chamado Van fala que essa parte foi limpa. Indo um pouco mais fundo na vila, existem mais alguns outros monstros. Lee atira nos goblins com a sua arma de classe heróica. Com isso, eles caem no chão por causa dos tiros. Ambos soldados discutem e isso faz com que um monstro consiga fugir. Mas rapidamente o sargento toma a frente e consegue atingir a criatura. Ele diz que quando voltarem para a base, os dois irão dar 10 voltas por todo o município. O sargento informa ao comandante do pelotão que a área já foi limpa. Com fala que também está quase acabando. Um goblin do tipo mago invoca várias pedras. Sorrindo, ele diz que quando o seu deus chegar, ninguém poderá o parar. E seu fim será trágico como uma flor murcha. Sem perder tempo, um soldado usa o seu anel da explosão. O seu nome é Kim e seu nível é 3. Uma destruição em massa acontece e o goblin é derrotado. Kon diz que o cara não esperou o monstro nem terminar o discurso. Mas de qualquer maneira, isso não é um desenho animado. Destruindo uma porta na vila. O soldado informa que encontrou o alvo. Os 18 cidadãos dados como desaparecidos foram encontrados com apenas algumas feridas. Um pouco mais tarde, no quartel-general do Comando Militar, o cara fala que irá mandar reforços para ajudar as pessoas feridas. E então continua explicando que vai fazer da Bolsa dos Goblins um posto avançado. Olhando para Kon, ele pergunta se o MMSK sabe o que Yu planeja e logo responde que não. Sendo sincero, o sargento diz que o mais assustador do livro não são as informações e sim o protagonista, e ainda assim não acha que o garoto é um inimigo. Do lado de fora da base, o grifo boceja. As pessoas admiram o monstro e falam que é de Yu. Dentro da cela onde está o nosso garoto, ele aproveita para comer. O cara brinca falando que até uma pessoa de nível máximo sente fome.
Seu diz que por agora Yu é um criminoso que cometeu vários crimes. Em seguida, o herói assume a responsabilidade por seus atos. O detetive afirma que trabalha ali há 20 anos e todo dia vê a cara de um criminoso. Por isso tem certeza de uma coisa: Yu não é uma má pessoa e é provável que tudo o que aconteceu foi um acidente. O cara se aproxima dizendo que isso seria como a lei do bom samaritano, só que ela não existe na Coreia. Sorrindo, seu fala que vai resolver o mal-entendido que as pessoas têm sobre o protagonista. Largando a colher na mesa, Yu diz que não foi aqui para buscar ajuda. Nesse momento, o detetive não entende. Mas a conversa é interrompida quando um soldado chega com notícias urgentes. Uma pessoa com item de classe heroica está tentando causar um latrocínio. Como não tem muitas pessoas fortes, a equipe sente dificuldade. Imediatamente, eles vão para um ônibus para se dirigirem ao local do assalto. Do-Woshik fala que quando tem missões sem nenhuma recompensa não há cooperação. E é assim que deveria ter sido desde o início. Um grande caos para uma nova ordem. Isso sim seria adequado para um mundo de superpoderes. Seu reclama dizendo que o cara deveria pensar como uma pessoa sã. Além disso, não entende essas coisas de outro mundo. Mas de qualquer maneira, eles ainda são humanos. Uma pessoa está prestes a morrer e então pede por ajuda. O cara que ataca não quer saber de nada. Só que o detetive aparece para interceptar o golpe. Logo fala que vai prendê-lo por roubo e tentativa de assassinato. E se o mesmo tentar resistir, as coisas ficarão um pouco violentas. Assustado, ele se rende rapidamente. Seu o leva para o ônibus. Do-Woshik diz que as leis da Terra não têm mais significado. A melhor escolha seria eles se tornarem os reis da cidade e com a sua ajuda não seria difícil. O detetive fala que é por isso que sempre o mantém por perto, já que a pessoa mais perigosa da cidade é ele. Em seu pensamento, Do-Woshik diz que tem algo estranho. Não importa o que faça, não consegue adivinhar o que Yu está pensando. Mas rapidamente percebe alguma coisa. Olhando para seu, ele fala que a partir de hoje eles ficarão ocupados, já que o protagonista está preso e isso é uma oportunidade de ouro para as outras pessoas. Do-Woshik acha que o verdadeiro objetivo de Yu é causar um transtorno, só que seu o defende dizendo que o garoto é do bem. O cara afirma que as pessoas não riem, mas se escondem. Na cela observamos o protagonista sentado. Suando, ele fala que agora é uma batalha de paciência. O sistema diz que Krasina ainda está insatisfeito e precisa de mais sacrifícios. Nosso garoto usa um item para poder se multiplicar. Uma fumaça surge em sua volta. Logo a sua outra face aparece em sua frente. Usando a capa da invisibilidade, Yu se esconde pedindo para o clone fazer um bom trabalho e durar o máximo que conseguir sem ser pego. Após a saída do protagonista, o clone desperta. O soldado chega questionando por que a demora de Yu para sair. Virando-se para trás, o clone não está com uma cara amigável e assim intimida um pouco o cara. Como se fosse adiantar alguma coisa, ele fala que tem reforços, então é melhor não tentar nada. Repentinamente, o clone de Yu sai da cela. Calmamente, o mesmo diz que não irá tentar nada. O grifo do lado de fora fica com um comportamento estranho. Por algum motivo começa a voar. As pessoas ficam confusas. Vemos que o verdadeiro protagonista ainda estava invisível. Ele fala que o estágio 1 do seu plano está completo. Agora vai começar a segunda etapa. O exército se dividiu em dois grupos: as pessoas que cuidam do lado de dentro e os soldados que cuidam do lado de fora. Além disso, os cidadãos também podem escolher um dos dois grupos. Os humanos que não possuem habilidades de combate acharam suas funções. Assim, desde então a missão está avançando suavemente. Dentro do posto avançado que anteriormente era a Vila dos Goblins. Kon fala que finalizaram um setor deste tamanho em apenas 2 dias. Só que se os humanos cooperassem, seria muito mais fácil logo no início. O sargento lembra do que seu superior havia falado, que o clima da cidade não está tão bom. Cada vez mais tesouros continuam sendo roubados e a ganância humana só aumenta com o tempo. As pessoas que protegem a cidade não estão conseguindo continuar por falta de equipamentos. Kon pergunta se o exército vai agir e ele responde que não, já que é perigoso. Pois se o exército cumprisse as tarefas dos policiais, os civis iam achar que a situação está crítica. O dever deles é agir quando for necessário. Kon fica calado, pensativo. Depois diz que mesmo que o mundo mude, as pessoas nunca irão mudar. E complementa que saber disso causa uma terrível aflição. Mais tarde, em algum outro lugar, um cara está sendo tomado por algo sombrio. O bandido faz a pessoa de cobaia para testar as suas combinações de venenos. Vemos que o item que ele usa para causar isso é a pérola mágica abandonada. Esse equipamento evolui cada vez que você usar. O veneno que estava em volta do cara começa a sumir. Com um sorriso macabro, a pessoa desconhecida diz que não vai matá-lo ainda, já que ainda tem que testar várias outras combinações de venenos. O civil fala que vai entregar todos os tesouros, por isso pede por misericórdia. Igual a um lunático, o cara fala que a experiência é o maior tesouro. A última coisa que se pode ouvir são gritos. Um tempo depois, o detetive chega ao local do caso. Do-Woshik diz que essa arma é muito conveniente. Ambos notam alguma coisa ao olhar para frente.
Observando o corpo, seu fala que o assassino nem encostou no tesouro. Além de que não dá para saber se foi apenas uma pessoa ou um grupo. Duoshik afirma que algo perigoso surgiu. Quando o rei demônio Yu foi preso, outra coisa tomou seu lugar. Feliz, o detetive diz que o garoto não é uma pessoa má. Ainda assim reconhece que tudo isso está acontecendo por causa dele. Por isso mais tarde terá que ter uma conversa profunda com Yu. Duoshik pergunta se ele acha que o protagonista vai falar o que pensa e Seu responde que numa hora dessas claro que não. Mas fará uma coisa mais eficiente, que é questionar as pessoas próximas dele. Em cima do grifo, o garoto espirra. Logo se pergunta se está com algum tipo de resfriado. O sistema indica que a satisfação do Deus do Ouro não chegou nem em 10%. Isso deixa Yu um pouco preocupado. Indo para o setor do deserto, ele fala que não tem o que fazer. Logo à frente tem um grande tornado de areia. O grifo já está cansado de tanto voar. Nosso garoto fala que já chegou ao local, então avisa para a ave descansar um pouco. Já que não importa o que os cidadãos façam, pois ele já pegou todos os tesouros caros. Sorrindo, Yu pede para a criatura comer e engordar bastante. Surpreendentemente, o nosso garoto está criando o seu próprio Deus do Ouro. Em outro lugar, os três cabos falam para deixar a missão com eles. Kwon pede para os mesmos não serem tão dramáticos, já que ele só vai fazer uma declaração sobre Yu. Como se fossem crianças, os soldados gritam para trazer sorvete quando voltar. Quando o sargento já está um pouco longe. Os três ficam felizes, pois agora terão um dia de folga. Um outro sargento observa a atitude deles. Mas logo diz que não tem problemas tirar umas férias. Os três bobalhões dançam animados perto do cara. Gritando, eles pedem por uma cervejinha, e enquanto isso o sargento pensa que não pode deixar os idiotas sozinhos. Uma mão paira sob a escuridão. 4 golpes são desferidos no protagonista. Em seguida ele vai ao chão atordoado. Jack fala que já está feito. Agora, como já perfurou todos os seus pontos de pressão, a dor deve ter diminuído. Nosso garoto agradece ao Goblin, já que o mesmo ajudou muito. Atualmente Jack virou um dos 4 soberanos de Yu. Há várias perguntas que o garoto queria fazer, mas é melhor esperar até a situação estabilizar. E então agora vai aproveitar o momento que o sargento Kwon está na cidade, para poder roubar as casas do setor da selva. Alguma coisa acontece com Kwon. Rapidamente manda o soldado virar o carro, porque agora eles estão em uma emboscada. Os inimigos tomam poções para poder golpeá-los continuamente. Kwon questiona se os caras perderam a cabeça por estarem atacando militares. Ainda assim, se revidar vai ser um caos, pois querendo ou não esses caras são civis. O sargento toma a decisão de fugir até os reforços chegarem. Eles fogem em alta velocidade para as pessoas não os alcançarem. Sem perder a calma, Kwon nota que a taxa de criminalidade está pior do que imaginou. Os humanos mais fortes foram caçar tesouros e então acabou que os não combatentes ficaram na cidade. Logo foi criado o melhor ambiente para os criminosos. Se por acaso aparecer um bandido poderoso, a cidade ficará perigosa, e enquanto isso o soldado grita dizendo que tem algo o seguindo. E além disso, essa coisa é muito rápida. A cidade está um caos e o nosso garoto por agora luta com um lagarto. O seu nível de dificuldade é 3. Não existe apenas um, há vários que se preparam para acertar o protagonista. Mas claro que nenhum deles tem chance de ao menos arranhá-lo. Com apenas um golpe os monstros evaporam. Yu diz que por causa de Jack o seu corpo está mais leve. Ao seu lado ele fala para o mesmo não se esforçar demais. E complementa que esse lugar é parecido com a dimensão demoníaca. No reino demoníaco os monstros ficam mais fortes, além de que a dor do garoto também aumenta. Pois Krasina é o rei demônio, assim fazendo a punição ficar pior. Yu diz que gostaria de acabar logo com isso e sair rapidamente com o tesouro. Aliás, o seu objetivo mais importante não é satisfazer o Deus do Ouro, e sim concluir a missão da maneira mais fácil. Logo isso significa conseguir muitos tesouros. E então obter o máximo de recompensas que puder. O protagonista fala que o caos que está acontecendo na cidade é por causa do seu plano para conseguir tesouros. Um monstro feito de veneno ataca o soldado e Kwon. Os dois não estão assustados e até já ligaram para os reforços. Antes de estar ali, o sargento ganhou uma recompensa de promoção. Seu superior falou que conseguiu isso em uma missão e além disso também deu alguns itens para seus subordinados. Kwon não falou muita coisa e só disse que ainda não consegue se acostumar com isso. O item é de classe heróica que provê um abrigo momentâneo para o usuário. Uma área segura é criada com um alcance de 3 metros e a duração é de 3 minutos. O sargento manda o soldado parar, pois se agirem precipitadamente poderiam sofrer. Antes de fazer alguma coisa, uma pessoa pula no carro em movimento. O cara chama a atenção de ambos. Kwon pede para ele chamar o líder, pois não tem intenções de falar com lacaios. O homem começa a rir, falando que o sargento é bom em ofender. Apontando a mão para os dois, ele diz que é o líder. E então manda eles obedecerem. Claro, se não quiserem morrer neste lugar. Todo o carro fica envolto de veneno. As coisas começam a derreter. Isso assusta o soldado, mas Kwon continua calmo graças ao seu capacete.
Em sua mente nota que essa fumaça é corrosiva e a área que o veneno pega é ampla. Além de que se as coisas derem errado, o seu destino não será diferente das pessoas do lado de fora. Por enquanto estão bem, já que o item está os protegendo. Con diz que pode se render se ele ouvir as suas condições. Sem medo algum, o sargento fala para o cara que o mesmo pode se tornar seu subordinado. Assim também poderá o fazer mais humano. O bandido pergunta se Con está em seu juízo perfeito. Do seu lado, o soldado fica desesperado, questionando a atitude. O cara nota algo atrás dele, mas é tarde e o sargento fala que fez isso apenas para distraí-lo e dar abertura de ataque para os reforços. E então o bandido foi levado para cima. O mesmo diz que acabou brincando demais. E por causa do vento não consegue controlar o seu veneno. Logo complementa falando que não sabe quem é, mas com certeza está em desvantagem. Para tentar contra-atacar, o cara faz uma bola de veneno. E então pega o estilingue em sua mão para atirar no indivíduo. O projétil é rápido e vai em direção ao alvo. Antes do tiro pegar em seu, o sargento o tira da frente. Como um feixe de luz, a bala de veneno pega no chão. O tornado de vento é desfeito. E onde o projétil havia pegado começou a derreter o chão. O detetive tenta tomar a frente, mas Con avisa que o inimigo não está sozinho. Seu diz que não pode fugir, só que o sargento pede para ele considerar isso como uma retirada estratégica. Os dois começam a discutir no pior dos momentos. Enquanto eles brigavam, o criminoso já havia fugido. Algumas explosões acontecem na cidade. Os humanos no chão são criminosos que reclamam sobre ela estar na área externa. Logo questionam por que deram azar de trombar logo com Yeju. Rapidamente ambos tentam fugir do local. A garota grita para eles pararem de correr, mas o cara joga uma garrafa nela. Yeju não parece notar o perigo. Só que a velhinha avisa para ela não se aproximar. Antes de encostar no chão, a garota pega a garrafa de cerveja. E com uma linda manobra consegue impedir a explosão. A senhora fica aliviada após ver isso. Yeju questiona quem eram aquelas pessoas. A velha informa que são bandidos, mas nunca os viu tão organizados como agora. E complementa que alguns deles possuem garrafas de veneno que atualmente não possuem antídoto. Ainda bem que graças a ela tudo foi resolvido. Em seu subconsciente, a garota se lembra do que Kang havia falado sobre os humanos. Yeju manda passar as buscas por tesouro por enquanto, já que tem algo estranho rolando na cidade. Observamos alguém vigiando o clone do nosso garoto. Aparentemente Kang já havia percebido a farsa. Comendo um biscoito, questiona o que Yu está planejando, pois sem ele a cidade em breve será destruída de dentro para fora. Em outro lugar, Jack avisa que uma grande batalha vai começar. O protagonista diz que esperou que um caos aconteceria, mas não sabia que houvesse pessoas tão loucas. Derrotando os monstros, o Goblin dá a ideia de que o garoto pode apenas cortá-los, só que Yu recusa, pois precisa de algo mais caótico e essas pessoas que apareceram só vão acelerar o processo. Jack fala que é muito difícil adivinhar os pensamentos do protagonista. Nosso garoto afirma que em breve ele entenderá e por enquanto vão limpar essa masmorra. A grande porta se abre para os dois. Lá dentro, um monstro diz que faz tempo que um humano desceu tão fundo. A criatura é outro rei demônio que mora na beira do abismo. Seguindo em frente, Yu pergunta se o boss conhece Krasina. O monstro diz que não gosta do tom de voz que o protagonista está fazendo. Sem dar tempo de reação, o garoto parte para cima. Uma barreira o impede de o atingir. O boss o chama de tolo por achar que isso irá arranhá-lo. Rapidamente fala que despreza esse tipo de atitude e lança vários pedregulhos. Imediatamente o protagonista é jogado para trás, dizendo que essa é uma barreira mágica que anula todos os danos físicos. Esse rei demônio é do tipo mago. Se por acaso trouxesse seu pelotão aqui, os mesmos seriam exterminados em segundos. Jack e Yu desviam dos ataques do boss. Além do rei demônio, também há outros perigos a serem enfrentados, tanto itens amaldiçoados ou até pestes. Usando um grande machado, o protagonista diz que vai derrotar e assina alterar a dificuldade da masmorra. O monstro cria várias barreiras para se defender, com um machado que transforma poder físico em mágico. Nosso garoto consegue matá-lo e ainda complementa que vai deixar todas as áreas perigosas fáceis para os cidadãos. Na delegacia oeste da polícia, dentro da sala de reuniões, Seu está falando sobre alguma coisa. O assunto da conversa é sobre o bandido do veneno que é chamado de Imuji. Duoshik diz que a melhor coisa seria prendê-lo, mas com a força atual não será possível. O detetive planeja fazer uma operação conjunta com os policiais, o exército e os cidadãos de bem. Yeju concorda plenamente com essa ideia. Kon sabe que quanto mais isso durar, pior vai ficar. Se perderem a batalha, todo mundo morrerá. Já que os superiores planejaram isso, já devem saber dos riscos. Logo, isso significa que eles estão confiantes em vencer essa luta que ocorre dentro da cidade. Já na masmorra, o rei demônio ainda não foi derrotado e fala que já trouxe sofrimento para inúmeras pessoas. E por um longo tempo nenhum mortal foi capaz de o ferir, só que Yu conseguiu fazer isso facilmente. Novamente o protagonista pergunta se o boss conhece Krasina.
Ele questiona se isso é referente às convocações. Yu não sabe se o monstro fala das missões. A criatura explica que também recebem missões assim como os humanos e geralmente é para destruí-los. Talvez tenham alguns monstros que tenham convocações diferentes e enquanto isso o garoto quer que o boss diga mais. Só que ele diz que isso não importa, já que quanto mais contar mais o usuário desse livro chega perto de encontrar a morte. Nesse momento Yu percebe que o monstro sabe de algo. Rindo a criatura fala que não poderá ver a destruição que isso causará. O protagonista tenta fazer algo mas Jack o impede falando que é melhor sair dali. Antes de desaparecer o boss diz que é bom ver o seu rosto angustiado. Yu grita para ele esperar. Mas é tarde e um terremoto começa a tremer o chão. Um raio surge do mesmo e ilumina toda a área. A voz do rei demônio ressoa falando que vai esperar pela grande condenação do peão número 8 que será induzida pelo protagonista. O Goblin pergunta se Yu está bem e o mesmo responde que sim. Mas em sua mente pensa sobre a sua situação e os segredos que residem no livro. Jack questiona se ele vai querer procurar por informações, só que o garoto fala que não pois já basta saber que há um rei demônio que conhece Krasina. Por agora irá trabalhar em seu objetivo de ajustar a dificuldade da área, e isso demorará pelo menos 3 dias. Jack não sabe se os humanos conseguirão sobreviver por tanto tempo. Logo preza por sua aprendiz e seus amigos. Após 3 dias já há uma grande comoção rolando na cidade. Tem várias pessoas feridas por causa da batalha e não tem nenhum medicamento para curá-los. Há mais vítimas em lutas entre humanos do que de monstros. Seu e Eju estão sendo atacados pela fumaça de veneno. O que será que eles vão fazer para conseguir sair dessa situação? O vídeo vai ficando por aqui. Se você não quer perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Buerinho.